Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Vamos falar de Série C do Campeonato Brasileiro, hein? Terminou nesta segunda-feira com um empate no duelo paulista entre Botafogo e Mirassol por 1-1. A quinta e penúltima rodada decisiva dos quadrangulares finais da Série C. Olha, dos 8 times que estavam brigando por 4 vagas, um já subiu, o ABC, e um está fora da briga, o Paysandu, ambos do grupo C. O ABC é o líder do grupo C, venceu o Paysandu no último sábado e garantiu seu acesso antecipado. Agora precisa de um pontinho para disputar o título. O Paysandu, com 3 pontos apenas em 5 rodadas, já está eliminado. Na última rodada, vão disputar Vitória e Figueirense a segunda vaga. O Vitória venceu o Figueirense nessa quinta rodada, passou o Figueirense e agora depende só dele. Na última rodada, o Figueirense vai ter que vencer o ABC, o líder ABC, e vai ter que torcer para o Vitória não vencer o eliminado Paysandu. Briga boa. Já no grupo B, ninguém subiu. Os dois paulistas ainda continuam nas duas primeiras colocações. O Mirassol teve duas grandes oportunidades. Ficou num empate dentro de casa por 1 ponto. E aí, com a rodada, ele foi jogar fora, precisando vencer o Botafogo para subir também. Empatou, terminou a partida com 9 jogadores. A comissão técnica, 3 representantes foram expulsos também. O goleiro machucado, enfim, empatou fora de casa mesmo assim. Mas com esse pontinho não conseguiu acesso. O Botafogo também não. Vamos para a última rodada neste final de semana, com os 4 clubes brigando por 2 vagas, claro, com vantagem para Mirassol e Botafogo. Bom, eu vou falar de tudo isso, vou passar as fichas técnicas, os resultados, os gols, todos os detalhes para vocês. Mas antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente convidá-los para dar o seu like, dê sua opinião. Vamos bater aquele papo que a gente faz lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR. Aliás, eu estava no Twitter agora acompanhando o duelo Botafogo e Mirassol. Rapaz, o sofrimento dos dois lados foi sensacional. O futebol é apaixonante por isso também. Pois bem, vamos começar então com os duelos do grupo B, porque terminou agora o jogo Botafogo e Mirassol. Gente, o seguinte, o Mirassol chegou nessa rodada com 8 pontos e o Botafogo chegou com 6. Então quem vencesse subia. Isso era uma certeza, quem vencesse subia. Só que eu entendi que o Paulo Baier foi muito medroso. Cara, eu não tenho nada contra o Paulo Baier, mas o Botafogo todas as vezes no Paulista, agora que precisou do Paulo Baier como treinador, ele negou fogo. Negou fogo. Hoje ele veio com 3 zagueiros, precisando vencer em casa com o apoio da torcida. 3 zagueiros e 3 marcadores. Pô, 3 zagueiros e 3 volantes, gente. Bom, o Mirassol, que é muito mais time, para mim tem muito mais time, tem muito mais treinador, foi para cima e fez 1-0. Fez 1-0 com o Rodrigo Santos, o zagueiro Rodrigo Santos, 24 minutos do primeiro tempo. O Botafogo ainda chegou a empatar o gol de empate, ou chegou a fazer o gol de empate no primeiro tempo com o Gustavo Xuxa, mas realmente ele deu um toque com a mão na bola e o VAR detectou corretamente. E aí o Botafogo foi para o intervalo com a derrota parcial. Aí, né, finalmente, ele tirou o zagueiro Matheus Santos, colocou o Bruno Michel, que não deveria ter saído desse time. E o Botafogo começou a martelar, o Mirassol só na dele, marcando muito, contra-ataque. Só que aos 24 minutos, o lateral direito, que já tinha tomado o cartão amarelo aos 15 do segundo tempo, tomou vermelho aos 24. E aí o Botafogo, claro, percebeu o Mirassol com 1 a menos, foi para cima. E foi para cima, e foi para cima, e segurando a onda o Mirassol. O Botafogo criando algumas boas oportunidades e não conseguindo fechar. O Darley fazia boas defesas. A marcação também encaixadinha. Até o Júnior Todinho, que tinha entrado no lugar do Camilo, também com um pé alto, fez uma falta feia no lateral esquerdo do Jean Vitor. Outro expulso. 40 do segundo tempo, ficou com 9. Mirassol ficou com 9. Aí o Botafogo se lançou com tudo ao ataque. Já tinha entrado o Thiago Reis, mais um atacante. Já tinha, enfim,
foi colocando jogadores ofensivos, o Matheus Carvalho e tudo mais, e até que aos 43, quando o Mirassol estava com 9 jogadores, acabou saindo o gol de empate. O João Diogo, que tinha entrado no segundo tempo, cruzou, e o Gustavo Henrique, que tinha acabado de entrar, o zagueirão que tinha acabado de entrar, até entrou para aproveitar a jogada aérea, mas não, ele com o pé no cruzamento fez 1 a 1 aos 43. Aí teve expulsão, 3 representantes da comissão técnica, inclusive o Ricardo Catalá, foram expulsos. E o Darley, numa disputa de bola, que ele saiu cara a cara com o Gustavo Xuxa, que perdeu um gol inacreditável aos 47, a chance da virada do Botafogo. Ele realmente deslocou o ombro e o Mirassol acabou a partida com 2 jogadores a menos e o goleiro a meia boca. E mesmo assim trouxe o empate. Bom, o empate não dá para reclamar, porque o Mirassol foi a 9 pontos, e o Botafogo ficou na vice-liderança com 7. Líder Mirassol com 9, o Botafogo com 7. E só que o Mirassol vai receber o Aparecidense em casa podendo vencer. Ou podendo só empatar, desculpa. Podendo só empatar, que ele garante o acesso. E até se ele perder e o Botafogo não vencer o Volta Redonda em Volta Redonda, ele também sobe. Então ficou numa situação privilegiada o Mirassol. O Botafogo a situação já é difícil, né? O Botafogo vai enfrentar o Volta Redonda, dependendo do seguinte: ele pode perder se a Aparecidense perder também, mas aí ele não pode ser goleado, porque ele tem 2 vitórias e saldo 2 positivo. O Volta Redonda, que tem 4 pontos, tem 1 vitória e saldo -3. Não sendo goleado, perdendo de 2 a 0, desde que a Aparecidense perca, porque os dois têm 7 pontos, Aparecidense e Botafogo. Então, se perder a Aparecidense, o Botafogo pode perder também, mas não pode ser goleado, que senão a vaga fica com Volta Redonda. Me parece que o Mirassol fica com a vaga, e aí a segunda vaga vai ser essa briga aí, Botafogo, Aparecidense e o Volta Redonda com chances remotas. Ele teria que meter uns 3, 4 a 0 no Botafogo, né? Se ele faz 3 a 0 no Botafogo, ele fica numa situação de 0 e vai deixar o Botafogo com -1. Aí ele passa o Botafogo. E se o Aparecidense perder do Mirassol, ele se classifica também. Então tem que fazer pelo menos 3 gols o Volta Redonda no Botafogo. O Botafogo pode perder desde que não seja goleado e a Aparecidense perca também. Mas se o Botafogo vencer, ele sobe. Só dependem deles Mirassol e Botafogo. Mirassol 9 pontos, Botafogo 7, Aparecidense 7, só que o 7 do Botafogo e da Aparecidense é o seguinte: os dois têm 2 vitórias, empatam. Mas o Botafogo tem saldo 2 de gols e a Aparecidense tem -1. Então tem uma vantagem de 3 gols aí, que é importantíssima. Então se os dois vencerem, o Botafogo e a Aparecidense, eles eliminam o Mirassol, que tem 9 pontos, porque os dois vão a 10. Então essa é a única chance do Mirassol ficar fora. Enfim, claro, no próximo domingo, 17 horas, Volta Redonda e Botafogo em Volta Redonda, Mirassol e Aparecidense em Mirassol. E assim que acabarem essas partidas, eu venho com todos os detalhes para vocês. Bom, se eu já falei desse grupo B, onde Mirassol tem 9, Botafogo tem 7, Aparecidense tem 7, Volta Redonda tem 4, os 4 ainda têm chance. Vamos falar do grupo C. Deixa eu só finalizar colocando as fichas técnicas, né? Porque a Aparecidense venceu o Volta Redonda. No sábado, eu falei desse jogo de hoje, 1 a 1 Botafogo e Mirassol, mas no sábado a Aparecidense venceu o Volta Redonda por 1 a 0, né? O gol foi do Alex Henrique, que é o artilheiro do campeonato isolado com 11 gols. Ele ultrapassou o Marlon do Paysandu, que tem 10, virou artilheiro isolado. A Aparecidense, jogando em casa com o apoio da torcida, conseguiu vencer. Então por isso que ela ficou nessa situação. Deixa eu passar a ficha técnica dos dois jogos. Hoje, Botafogo e Mirassol. Botafogo com David, Vidal, depois Gustavo Henrique, Diego Guerra, Marcel e Jean Vitor. Matheus Santos, depois Bruno Michel. O Mantuan, depois o Thiago Reis, Felipe Souto e depois o Matheus Carvalho, o Thiaguinho, depois João Diogo, Salatiel e Gustavo Xuxa. O técnico é o Paulo Baier. Medroso Paulo Baier. Mirassol, do técnico Ricardo Catalá, Darley, Léo Duarte, que foi expulso, Luiz Gustavo, Rodrigo San e Pará, Daniel, Paulinho, depois Heitor, Camilo, depois Júnior Todinho, que foi expulso,
Osman, depois Diniz, Mingote, depois William, Negueba, depois Cauã. Então essa é a ficha técnica de Botafogo e Mirassol. E a Aparecidense, que no sábado, de maneira digna, jogando bola, em casa está sendo contundente, venceu o Volta Redonda e deixou o Volta Redonda numa situação delicada e ficou dependendo só do seu futebol para se classificar. A Aparecidense do Moacir Júnior jogou com Pedro Henrique, Adriel, depois Luan Salles, Vanderlei, Wesley Matos e Rodrigues, Renato, Rodriguinho, Robert, o Alex Henrique, depois o Bruno Henrique, Gilvan, depois Felipe Menezes, Joãozinho e depois o Cardoso. O Volta Redonda perdeu com Dida, Yuri foi expulso, mas aos 45 do segundo tempo já. Thomas, Irã, depois Bruno Galo e Luiz Paulo. Bruno Barra, Henrique Silva, depois Marcelo Gama, Caio Vitor, Igor Bolt, depois Natan, Matheus Alessandro, depois Luciano Naninho e Lele, o técnico é o Rogério Correia. O gol foi do Alex Henrique aos 29 do segundo tempo. Então falamos do grupo C, do grupo B, vamos falar do grupo C nessa série C, certo? Falei do grupo B, agora pela série C vamos falar do grupo C, onde nós já temos o primeiro clube que garantiu o acesso, o ABC. E o ABC foi valente no sábado à noite, jogando em casa, né? Ele venceu o Paysandu por 1-0. O gol foi do Garré, que tinha acabado de entrar no segundo tempo, 22 do segundo tempo, tinha acabado de entrar, ele fez o gol e deu a vitória para o ABC, que chegou a 11 pontos e ficou numa situação privilegiada, né? Hoje ele tem 11 pontos e 3 vitórias, com saldo 3. O Vitória, se vencer na última rodada, ele vai a 11 pontos, mas ele tem saldo menos 2. Então ele precisa tirar esses 5 gols de diferença para ele ir para a final. Acho que a briga do Vitória é mais para subir mesmo junto com o Figueirense. O ABC, a tendência é que vai disputar o título, mas já subiu e festejou ao lado da sua torcida. E a derrota, a quarta em 5 jogos do Paysandu, campanha horrorosa do Paysandu nesse quadrangular, acabou eliminando o Paysandu com 3 pontos, ele já não tem chance nenhuma, porque o segundo colocado é a Vitória com 8. O ABC venceu e conquistou acesso com Matheus Nogueira, Marcos Vinícius, Afonso, Richardson e Daniel Vansan. O Wellington Reis, depois Valfrido, Eric Varão, Calisson e depois o Garré. O Garré entrou no lugar do Calisson e fez o gol aos 22 minutos. Ele entrou aos 20 e 22 ele marcou. O Alisson, depois Gustavo França, Fábio Lima, depois Jefinho e o Lucas Douglas. O técnico é o Fernando Marchiori, que foi campeão da Copa Paulista com a Portuguesa. Muito bom treinador, gosto muito do trabalho do Marchiori. O Paysandu perdeu e está eliminado, o Paysandu do Márcio Fernandes. Conseguiu já vários acessos, mas agora a campanha decepcionante do Márcio Fernandes com o Paysandu nesse quadrangular. Thiago Coelho, Lucas Costa, Nailor, Wesley, depois Igor Carvalho, jogou com 3 zagueiros. Patrick Bray, Mikael, depois Dioguinho, João Vieira, depois Gabriel Davis, José Aldo, Serginho, depois Danley, Robinho, depois Pipico e o Marlon. Está eliminado o Paysandu e subiu o ABC. E aí na última partida, a inversão do vice-líder. O Figueirense chegou para jogar com o Vitória no Barradão, vice-líder, e o Vitória em terceiro colocado. Mas o Vitória com o gol do Trellis, lembram dele? Já fez sucesso no Vitória, veio para São Paulo, não fez sucesso, voltou para o Vitória e está fazendo gols decisivos. Lembrando que o Vitória entrou no G8 na última rodada, hein? E agora pode garantir o acesso. Venceu por 1-0, foi a 8 pontos e deixou o Figueirense com 6. Agora ele só depende dele na última rodada. O Vitória venceu por 1-0 com Dalton, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Sanches, que foi expulso aos 15 do segundo tempo. E mesmo com 1 a menos, segurou a vitória. Léo Gomes, Gabriel Honório, depois Luigi, Dionísio, depois João Pedro, Eduardo, depois Everton Páscoa, Rafinha, depois Daniel Bolt, Trellis, depois o Dinei. O técnico é o João Bursi, técnico do Vitória. O Figueirense do técnico Júnior Rocha perdeu e ficou em situação delicada, sem depender só dele, com Wilson, Muriel, depois Natan, Fernando, Cadu, depois Maurício e Zé Mário. Moacir, depois Robinho, Oberdan e Léo Arthur. Andrew, depois John Clay, Jean Silva, Tito, depois o Gustavo Henrique. E olha, tinha mais de 21 mil pessoas no Barradão apoiando o Vitória. Então a situação ficou a seguinte: o ABC tem 11 e subiu. O Vitória tem 8 e o Figueirense tem 6. Na última rodada, que vai ser sábado, no grupo B vai ser no domingo. Sábado, 17 horas, o eliminado Paysandu recebe o Vitória. Se o Vitória vencer, acabou. Né? O Figueirense vai ficar esperando que o Vitória não vença
e vai ter que vencer bem o ABC, o classificado ABC. Figueirense vai jogar em casa com o apoio da sua torcida no Orlando Scarpelli, mas vai enfrentar um time forte do ABC. Então a situação confusa para o Figueirense, mas enfim, não dá para você jogar toalha. Ele vai ter que vencer e torcer para o Vitória não vencer ou no máximo empatar e ele ganhar com uma diferença de gols que fique sossegado. Então Vitória e Figueirense, Vitória jogando fora, Figueirense jogando em casa, vão disputar a última vaga porque a primeira já é do ABC. E claro, no final de semana, né, depois da rodada do grupo B, eu venho com todos os detalhes dos 4 classificados para a Série B. E aí a gente vai ter, claro, o título, porque o primeiro colocado do B, que hoje é o Mirassol, e o segundo do C, que hoje é o ABC, depois disputarão o título em 2 jogos e de volta. Certo? É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima.